Gênesis 22 es uno de los pasajes más solenes y densos de toda a escritura. Não é um relato sencillo, tampouco cômodo. Nos coloca frente a um Deus que não sempre atua com nossas expectativas humanas, pero é coerente com seu caráter santo e fiel. Deus se acerca a Abraão, el hombre que creyó, el hombre a que Deus justificou por la fé. Ele pede algo que parece inconcebível: entregar em sacrifício al hijo de la promessa. Não se trata solo de um hijo amado, sino del heredero por meio del qual Deus havia prometido bendecir a todas as nações. Este texto genera tensão porque enfrenta duas verdades que parecem chocar: a fidelidade de Deus com suas promessas e a demanda absoluta de Deus sobre a vida de seu servo. A pergunta que sigue a lo largo do capítulo não é unicamente que hará Abraão, sino que está fazendo Deus. Gênesis 22 não foi escrito para justificar o sacrifício humano, tampouco para exaltar a obediência extrema com um fim de si mesmo, sino para revelar antecipadamente o coração do plano redentor de Deus. Deus prueba a Abraão. Dice o versículo do capítulo 22:1: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. A escritura afirma claramente que se trata de uma prueba. Deus não atua com engano nem com crueldade. A prueba não surge da incertidumbre divina, sino do propósito soberano de Deus em manifestar uma fé madura e uma fé obediente. Como disse Provérbios 17, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Deus não prueba para destruir, sino para purificar. Ele não prueba para debilitar, sino para afirmar. A fé que não é provada permanece uma fé teórica. A fé provada se volve visível e firme. Esta prueba ocorre depois do cumprimento da promessa. Isaac já havia nascido. E isto nos ensina que as pruebas mais profundas não sempre chegam no deserto, sino que muitas vezes quando já hemos recebido aquilo que esperávamos. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quem amas, disse o verso 2. Cada expressão do mandato aumenta o peso emocional e espiritual. Deus não está minimizando o sacrifício. Ele o está exponendo claramente. Isaac não é intercambiável, não é simbólico, é personal e profundamente amado por seu pai. Pero aquele texto revela um princípio essencial. Deus exige exclusividade absoluta. Não porque ele necessita algo, sino porque qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no coração humano termina convertindo-se em um ídolo. Já em Êxodo, capítulo 20, verso 3, nos vai dizer que nós não devemos ter outro Deus delante de ele. A prova não era se Abraão amava a Isaac, senão se ele amava a Deus por encima de Isaac. O altar sempre revela a ordem real de nossa prioridade. Agora vemos a obediência silenciosa de Abraão. Del verso 3 a 6 disse: e Abraão se levantou muito de manhã. O texto não está registrando palavras de protesta, tampouco racionamentos extensos. Abraão obedece. A obediência não nasce da compreensão total, sino da confiança profunda no caráter de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos ver que por fé andamos e não por vista. Assim que Abraão caminha hacia Moriá durante dias com a decisão tomada no coração.
Cada passo é uma afirmação de fé. Cada silêncio é uma confissão de confiança em el Deus todo soberano. E vemos Deus nesse mesmo momento do capítulo de 7 a 8, Deus se proverá del cordeiro para o holocausto, disse a palavra, Deus proverá. Esta declaração é o centro espiritual do pasaje. Abraão não responde com falsas promessas, habla desde uma convicção profunda. Deus proverá del cordeiro para o holocausto. Deus não abandona a quienes caminham em obediência. O próprio salmista disse no Salmo 84, não quitará el bem a los que andam em integridade. Abraão não sabia como atuaria Deus, pero sabia quem era Deus. A fé verdadeira não necessita conhecer o método quando conhece ao autor. Depois vemos o substituto provisto por Deus. Aqui nós vamos ver uma sombra de lo que foi o cordeiro proveído para Abraão para libertar a Isaac. E a partir de aí, vemos o cordeiro proveído por Deus, porque o cordeiro foi proveído. E é aqui carneiro que travava em zarzal. O texto alcança o ponto crucial. Isaac é liberado porque outro ocupa seu lugar. O princípio da substituição aparece claramente. Alguém muere para que outro viva. Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. Mira para a cruz, assim como relatava Isaías 53 e verso 6. Vemos que fomos substituídos por el cordeiro sem mancha, sem marca, sem arruga nenhuma, que foi Jesucristo. Isso não é recurso improvisado. É princípio que atravessa toda a Escritura e culmina em Cristo. O sacrifício aceitável sempre é ele que Deus mesmo provê. Jeová Jireh. Assim chamou Abraão o nome de aquele lugar. Jeová Jireh. Vamos ver capítulo 22, verso 14, quer dizer, Deus provedor. Aqui o texto está respondendo a grande pergunta: como salva Deus sem violar a justiça? Romanos 3, 25 e 26 nos diz: para manifestar sua justiça, a fim de que ele seja el justo e ele que justifica também. Em 2 Coríntios 5, vamos ver: al que não conheceu pecado, por nós lo hizo pecador. Deus não ignora o pecado. Deus não negocia sua justiça. Deus satisfaz sua justiça castigando o pecado em el substituto que ele mesmo provê. El Moriá, a mano de Abraão, foi detenida. En el Calvário, a mano de Deus não foi detenida. Vemos em São Juan, capítulo 1 e 29, dice: He aqui el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Gênesis 22 não é texto sobre perda, senão sobre provisão. Não é relato sobre sacrifício humano, senão sobre a graça divina. Isaac representa a promessa. El carneiro representa a substituição. Cristo representa o cumprimento perfeito. Romanos 8 nos vai dizer: el que não escatimou nem a seu próprio Hijo.
Deus provejou o cordeiro, sua justiça foi plenamente satisfeita, sua graça foi gloriosamente manifestada e a salvação quedou assegurada para todo aquele que nele crê. Assim que, uma vez mais, glorificamos o nome do Senhor. A cruz não é injustiça divina, senão que justiça cumprida por amor. Que Deus te bendiga, siga-me nesse canal e ative a campanita para mais.